Namastê, Harion, luz divina! Como é que vocês estão? Espero que bem. A gente está iniciando o ano, a gente está em janeiro e, assim, eu já estou para fazer esse vídeo já há algum tempo, né? Na verdade, desde o ano passado para esse ano. E assim, por que eu não fiz antes? Eu acredito que tudo na nossa vida vem, né, acontece, chega pra nós no momento correto. Às vezes, assim, não é somente as situações, né, que às vezes tiram um pouco do nosso foco, mas às vezes é realmente o tempo de Deus, o tempo da gente realmente processar as informações da forma correta, absorver essas informações para a gente poder realmente partilhar com outras pessoas, né? Porque, assim, existe um tempo, né, para você poder digerir, né? É igual um alimento que você come, né? Você come aquele alimento, você mastiga, você engole, você deglute ele e o corpo vai absorvendo aqueles nutrientes, vai, né, chegando, né, a saciedade, você vai ficando naquele estado de, tô me sentindo bem, mas leva um tempo, né? Não é assim, no milésimo de segundo tudo acontece. Então, esse tempo, né, é o tempo que a gente precisa para estar realmente acessando, né, essas informações num lugar de pertencimento e num lugar de clareza, né? Poxa, isso faz sentido, né? Conectando os pontos, né? Porque, assim, a vida é uma teia, né? É uma teia com várias situações, vários níveis, várias informações, e a gente vai costurando essa teia até que ela faça sentido pra gente, né? A gente vai acessando, né, as coisas para que elas façam um sentido em algum momento. E eu acho que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, nesse momento agora, atual, em termos de autoconsciência, em termos desse momento de clareza, sabe? De faz sentido, né? Eu cheguei num ponto, né, de olhar para trás e perceber vários pontos, vários links, várias coisas que estavam acontecendo durante muitos anos para trás e que, assim, na época eu sentia esse fluxo, né, de que era importante, mas eu não tinha ainda a dimensão da importância, né, no desdobramento das coisas. E eu tô vivendo uma fase muito linda, porque faz sentido, sabe? É como se eu tivesse achado aquela maçãzinha, né? Caísse da árvore e eu falasse, eureka! Né? Achei, consegui concatenar tudo, né? Então, pra mim, tá tudo muito resolvido. E assim, quando você tá com uma coisa muito resolvida, né? Você quer dizer pras pessoas, olha, meu Deus, olha como isso é legal, olha como isso faz sentido, né? Pra mim faz sentido. E talvez faça para algumas pessoas. Graças a Deus, nessa minha caminhada também de busca, de fazer sentido, de buscar compreensão para as coisas que aconteciam comigo, porque muitos dos processos que a gente não pode falar para todo mundo, porque a gente tem sempre muito medo do julgamento, a gente tem sempre medo será que você tá realmente certa do juízo? A gente chega a um ponto, né, nesse desdobramento, nesse limiar das mensagens que vêm, das coisas que acontecem, e você fala, meu Deus, eu não posso falar isso, porque como é que eu vou falar? Né? Então, poucas pessoas sabem, né, totalmente da verdade, né? Totalmente, as poucas pessoas que a gente fala são pessoas muito íntimas, que sabem muita coisa da gente, né? Eu tenho mais ou menos umas 2 pessoas, ou no máximo 3, que sabem muito sobre mim, em níveis muito sutis, em que eu posso me abrir, né? Porque é muito difícil a gente falar para uma pessoa que você já teve acesso às suas vidas passadas, de forma espontânea. É muito difícil você falar que você teve esse desdobramento, né? De ver algumas vidas, né? Porque isso aconteceu comigo por volta de uns 28, 29 anos, que foi a primeira vez que eu vi. Depois eu pensei, bom, agora que eu vi essa vida, e não foi legal, né? Porque eles trouxeram, a espiritualidade trouxe pra mim muito forte. E eu chorava muito, eu fiquei muito mal, porque né, nessa existência que eu tive,
vamos dizer assim, que eu não era bem a mocinha, eu era a vilãzinha dentro daquele núcleozinho, né, em que eu estava. Então, assim, depois que eu tive essa primeira evidência, né, essa visão, eu realmente deu aquele choque, né, porque, meu Deus, né, porque eu já era reencarnacionista desde pequena, desde berço, eu já tive passagens dentro de casa espírita, de casa de cursos e mais cursos, livros e mais livros, e toda uma vida, né, assim. Só que assim, é diferente de você estar estudando, né, se debruçando sobre a origem, né, do espírito, né, a origem tudo, né, em relação à espiritualidade, dentro da abordagem kardecista, dentro da abordagem depois da Umbanda, e você estudar aquilo, você se aprofundar naquilo, você entrar mas assim, dentro do contexto intelectual, dentro do contexto da vivência, né? Dentro de um centro que tem todo um procedimento, toda uma proteção, você se sente muito protegida naquele lugar, porque tem os dirigentes e você tá lá, acolhida, de boa. É diferente de você ter sabe, uma oportunidade de se ver realmente dentro de uma outra vida. E isso é um divisor de águas, porque você fica muito chocado e ao mesmo tempo aquilo faz sentido. Você realmente começa a perceber que você não é, né, realmente aquele corpinho que andava por aí, livre, leve e solto. Que você começa a perceber que você tem responsabilidade, uma responsabilidade ativa dentro do teu cotidiano, dentro do teu dia a dia, em tudo. Na verdade, você passa a se autorresponsabilizar por tudo o que você tem dentro da sua vida de hoje, né? Porque você percebe que, porra, olha lá o que aconteceu, né? E eu quero errar de novo, né? Será que eu quero ter os mesmos comportamentos que eu tinha, que eu percebi que eu tinha naquela vida, ou em outras, né? Ou então até mesmo agora, né? A gente muda muito de um ano para o outro, a gente muda muito de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. A gente não passa por processos de autoconhecimento que faz a gente olhar para dentro de nós, dentro da atualidade, nessa vida, e a gente fala, olha, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser assado, eu não quero mais ser tão apegada, eu não quero ser tão ciumento, eu não quero ser tão... A gente não faz isso, né? Na atualidade. Então, quando você passa essa mentalidade, você consegue observar isso, né? Também, olhando para alguns momentos que você teve a oportunidade de ter acesso, de ver, você faz uma remodelação total da sua vida. Porque você fala, agora eu tenho consciência, agora o papo é para adulto, não é mais para criança, né? A gente tem que deixar de ser uma criancinha espiritual, de ser uma criancinha pequenininha que bate o pé, que fala que a vida tá errada, né? Que se vê no vitimismo. Aconteceu isso comigo. Meu Deus, por que aconteceu? Tem um motivo, né? E é muito sério, né? E, enfim, são coisas que passam na nossa vida, que se passam com a gente, que a gente não fala pra todo mundo. Tem muito mais coisa, mas eu não vou ficar aqui falando, porque senão o vídeo ficaria imenso. Mas o que eu queria dizer? Eu queria dizer que do ano passado pra cá, eu aprofundei mais, desses anos, na verdade, pra cá. E o ano passado foi um ano, assim, também que pra mim marcou muito, 2022, porque eu comecei a perceber que não era só eu, né? Sabe? E quando você guarda um segredo só pra você, você guarda uma coisa que aconteceu pra você ouviu uma voz, você não fala, você segura pra você se sente muito, assim, um estranho no ninho, né? E eu descobri que, graças a Deus, não é assim. Esse despertar, esse sentimento de, oi, é comigo, a responsabilidade da minha vida é comigo, tá chegando, já chegou para muitas pessoas, né? Esse despertar, esse desprendimento em relação à própria questão da religião, sabe, desprendimento de muitas camadas que a gente construiu e que a gente está se desprendendo cada vez mais, tá acontecendo com muita gente. E nessa caminhada eu conheci pessoas que me inspiram, pessoas que me ajudaram a dar um passinho a mais adiante, sabe?
muitas coisas aconteceram de boas, né, ano passado. E a gente realmente percebe que isso está reverberando, né, nas nossas vidas, porque a gente finalmente conseguiu, nesse grupo de pessoas que eu estou falando, que já está nesse ponto de perceber o que é o despertar, o que é a autoconsciência, o que é a expansão de consciência, o que é a espiritualidade sem fronteiras, né? A espiritualidade, né, como realmente é, né? A gente tratar Deus, né, a espiritualidade, não como um time de futebol. Olha, eu sou desse time, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou Vascaíno. Deus é muito maior do que qualquer nomenclatura e qualquer... Ele não cabe numa religião. Deus é a expansão do todo. É o alfa, é o ômega, né? Deus é Deus em ação. É infinito, imortal, eterno, né? Para todo sempre, o início, o meio e o fim. É só isso, Deus. E aí a gente quer botar ele numa caixinha. Isso são conceitos que a gente veio, né, trazendo, né, durante muitos e muitos séculos, milênios, acredito eu, e que a gente está se desprendendo um pouco disso. E amando Deus sobre todas as coisas, amando Deus sobre todas as religiões, amando Deus sobre todas as pessoas, sobre todos os relacionamentos, sobre todas a materialidade do ter ou não ter, sabe? Eu tenho ou não tenho, sabe? Essa coisa de... são lugares muito humanos, né? E Deus é muito maior do que isso, né? Muito mais abrangente, né? Muito mais expandido do que isso. Então, as pessoas que estão começando já a chegar nesse ponto de reflexão e de condução da própria vida, porque assim, a gente percebe que a gente não tem que obrigar ninguém a fazer nada. Cada um vai chegar no seu lugar, no seu momento, na hora correta, né? Na encarnação correta, porque a gente também já se sabotou muitas vezes, em múltiplas encarnações, aquele momento que a gente estava quase chegando lá, quase alcançando essa potência, né, de autoconsciência, de liberação, e aí a gente em algum momento deu para trás, não, ainda não vou. Eu tô falando de ascensão, eu tô falando da intencionalidade, do eu quero evoluir, eu quero, porque agora eu sei a diferença que faz, sabe? E aí você constata, né, que a gente está saindo dessa matrix, né, de 3D, que é aquela era da roda de Sansara, do sofrimento, da dor, do apego à dor, né, do abismo, né? E a gente está saindo desse abismo para a nova era, na era da liberdade, a era da autoconsciência, né? Essa nova era já é um salto para o 5D, né? Eu costumo brincar que não é 5D. A gente tem que mirar no 5D, mas pensar no 5D mais. Oitava, né? Enfim, outro tipo de dimensão, né? A quinta dimensão, quinta essência, é muito bom, mas deve ter mais, e tem mais ainda. Então, o nosso rumo, né? A nossa intencionalidade tem que ser para cima e avante, né? Como já dizia o super-homem, né? Para o alto e avante. Os mais velhos vão se lembrar disso. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter esse plano. Eu quero evoluir num nível tão expansivo que é para o alto e avante mesmo. Esse é o caminho da ascensão, da ressurreição da vida e da ascensão. E que é o caminho, né, da quinta essência. E aí, nesse caminho da quinta essência, tudo nos é permitido e tudo vem para nós com alegria, com leveza, com honra, com graça, sabe? A gente se desprende da questão da dualidade. O que é bom, o que é ruim? Tudo é bom. Se você souber tirar proveito de tudo. Se você souber tirar um aprendizado adequado de tudo. Sabe? A gente simplesmente não dá mais valor, não valoriza mais as nossas sombras, no sentido de ficar se debruçando sobre elas e curtindo aquela dor, curtindo aquele momento triste, sabe? A gente para de olhar um pouco para o passado, porque ele é importante, a gente reconhece ele, mas a gente fala, ok, o passado é bem bacana, poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito isso, tá, ok. Mas eu preciso olhar para o futuro. Mas é olhar para um futuro não com os olhos da ansiedade, eu tô com medo, né? Porque também tem isso, a gente às vezes olha para o futuro já construindo, já co-criando medo, né?
Ah, eu tenho que resolver isso, porque senão eu vou ficar na escassez. Senão eu vou perder isso. Senão pode acontecer aquilo. Quando a gente começa a se aprisionar, né? Porque a gente se coloca o tempo todo dentro de um cárcere, né? Que é a nossa mente. A gente se prende, a gente vai se colocando dentro de um cercadinho. E esse cercadinho, ele tem, né, os medos ancestrais, né? Que é o medo de, sei lá, de não ser aceito, da rejeição, o medo, sabe, da solidão, o medo da escassez, de ficar sem emprego, o medo de morrer, o medo de adoecer, sabe? A gente se coloca dentro de um aprisionamento tão forte que a gente não consegue fazer uma projeção, uma cocriação dentro de um fluxo elevado. A gente pensa no futuro, mas já cocriando alguma coisa que pode dar errado, entende? E isso não é cocriação, isso não é estar dentro do fluxo da ascensão. Isso ainda está preso, né? Arrastando a correntinha do 3D. Percebe a diferença? Então, é muito importante que a gente agora comece, as pessoas que já estão sentindo esse chamado da quinta essência, de pensar no como eu quero o meu mundo, né? Dentro dessa nova oportunidade de 5D, né? Que é uma dimensão mental, uma dimensão espiritual, uma dimensão de você construir o paraíso dentro de você, para depois começar a construir do lado de fora, né? Porque é isso. Não adianta eu querer consertar o externo, né? Eu botar um reboco na parede, dar um jeitinho, e tá dentro da parede rachaduras profundas, rupturas muito grandes, conflitos ali muito, né? Infiltrações, né? Porque o mal é uma infiltração, um pensamentozinho negativo sobre você mesmo, um pensamento negativo sobre alguém, e vai expandindo também, né? Então a gente tem que consertar o que está dentro, tirar, né? Se desprender do que a gente não quer mais. E aí a gente começa a pensar numa ascensão no sentido de requalificar. Eu gosto muito de Saint Germain e eu tenho trabalhado muito esse meu processo de ascensão, de requalificação diária, de olhar para aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho que ainda está dentro do núcleo de 3D e falar, olha, isso aqui é uma ilusão, isso não é real, né? Isso aqui é só para me testar, isso é para me testar, para saber se realmente se eu vou para esse abismo, ou se eu vou falar, não, olha, abismo, eu sei qual é o seu tamanho, mas eu sou maior do que você, sabe? Quando tá doendo, é isso que a gente tem que fazer com a dor, eu olhar para ela e falar, olha só, garotinha, sapeca, eu sei quem você é, eu sei o que você faz comigo, mas eu descobri que eu posso mais, porque eu sou o amor de Deus em ação. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o que eu sou. Eu já sou o que eu sou. Eu sou Deus em ação. Então você olha para essa dor, sabe? Nesse lugar de estar acima dela, estar potente o suficiente para você olhar e realmente simplesmente não dar abertura para que essa dor haja na sua vida, sabe? Isso é requalificação. Você requalifica a partir do que você quer criar, a partir daquilo que você entende como perfeição, como virtude, como qualidade muito mais superior, né? Do que o que está se mostrando ali nesse mundo de ilusão, né? Que a gente tem. Como dizem, né? É Maia, né? O mundo da ilusão é um mundo de Maia. É um mundo em que você está com baixa vibração, é um mundo em que você está sentindo vergonha, dor, apego, que você está sentindo sempre se comparando com o outro, e aí você se sente menor que o outro, porque de alguma forma ele tem alguma coisa, você acha que ele tem alguma coisa que você deveria ter. Então perceba que todas essas estruturas são estruturas dessa visão, né, materialista e completamente deturpada do 3D, né? Então isso te causa muito aprisionamento, crenças limitantes diversas, porque você vai reconstruindo em função disso, né? Então, gente, eu queria partilhar, né, esse vídeo com vocês para dizer isso, que a gente está entrando numa nova era, não é só um novo ano, né? A gente está
gente tem visto, né, algumas pessoas que já estão falando que até 2050 a gente vai ter uma grande mudança no planeta em vários níveis, né? Não só em níveis de comando, em termos de comando político, em termos de mentalidade que esteja mais compatível, que seja compatível com a nova era, que é a era da liberdade, o planeta regenerando, né? Não mais saindo do mundo de provas e expiação para o planeta da regeneração e da liberdade. Agora, quando você começa a trabalhar essa requalificação agindo no seu presente, de forma consciente, né, totalmente autoconsciente, você começa sim a acessar não só esse campo de serenidade, de paz, de tranquilidade, mas você começa a projetar a sua vida como realmente ela tem que ser, de uma forma mais leve, mais divertida, em que você aprende o tempo todo, você compartilha o tempo todo e você sente essa leveza, sabe? Esse flow. Então, esse que eu queria compartilhar com vocês, compartilhar essa visão positiva da vida, de que só melhora, sabe? O mundo da quinta essência é um mundo que você pergunta para você mesmo: pode melhorar isso ou aquilo? Pode, porque agora eu posso cocriar da forma correta. Porque agora eu sou Deus em ação. E eu sei que eu só posso criar coisas que são belas, justas, alegres, saudáveis, coisas que me elevem de onde eu tô para algo cada vez melhor. E é por isso que eu digo: dá para melhorar? Dá. Só melhora.